Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, começando nossa programação na noite de hoje, dia 12 de julho de 2024. Na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Hoje o nosso programa Boletim DX tem a sua edição de número 167. Ok, amigos? Hoje teremos vários áudios dos nossos amigos da Rádio Exterior da Espanha, também dos nossos amigos da Rádio Miami Internacional, Frequência Dia, e vamos seguir com várias informações de X. E lembrando que logo mais, a partir das 21 horas, começa o concurso de escutas em onda curta, ou seja, o fim de semana de escutas em onda curta promovida pelo DX Clube Sem Fronteiras. Ok, amigos? Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa programação na noite de hoje. Hoje, como já falei, 12 de julho de 2024, na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Ok? Você está na nossa rádio DX. Vamos ouvir. Em sequência, voltamos com informações de X. Muito boa noite, amigo. A nossa. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação. O que você merece. Melhor programação. O que você merece. RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. 18. Quedo a la espera. La señal es buena. Se escucha alto y claro. Amigos de la onda corta. Historias de la radio, con Juan San Ildefonso. Radio Exterior de España. La radio ha sabido adaptarse muy bien a los cambios tecnológicos y a la competencia generada por los servicios de streaming, la creación de podcasts o los dispositivos inteligentes, que con los años han ido empujando a este sector a innovar y a desarrollar otras formas de atraer y retener a sus oyentes. Pero este medio de comunicación, que a lo largo de su centenaria historia ha demostrado una notable capacidad de adaptación, se enfrenta en la actualidad a enormes desafíos. El despliegue del DAB+, la producción de contenidos exclusivos, la búsqueda de nuevos modelos de negocio, la expansión en las plataformas digitales y la incorporación de la inteligencia artificial serán cruciales para la supervivencia futura de la radiodifusión. Hoy hablamos con Gorka Zumeta, que es periodista, escritor, experto en formación y colaborador de Radio Nacional de España, y hasta aquí puedo leer porque si no se nos acaba el programa y nos tenemos que ir. Hola Gorka, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Juan, encantado de tu invitación, muy amable. Bienvenido. Bueno, la radio continúa siendo un medio de comunicación importante en la Unión Europea porque, bueno, una parte muy significativa de la población escucha la radio diariamente o varias veces por semana. Muchísimo. Los oyentes de radio en Europa se cuentan por millones, por cientos de millones. En la penetración de la radio, no solamente en España, que es en torno a un 54-55%, pero hablamos de cada uno de los países. Francia está en 70 y tantos, Gran Bretaña está en 70%, 70 y tantos. Es decir, son porcentajes enormes. Pero el problema de la radio sigue siendo el mismo, ¿no? Así que el envejecimiento, no solamente de los oyentes, sino que no hay renovación generacional. Pero no es un problema solo de la radio, es un problema de la propia población, de la pirámide poblacional de Europa, ¿no? Es una población muy envejecida. Pero la penetración de la radio y el seguimiento de la radio, Juan, es enorme. Hay algo que nos dice el famoso Eurobarómetro, y es que ha quedado demostrado, gracias a estos datos, que la radio se percibe como el medio de comunicación más fiable en comparación con la televisión y la prensa escrita, y esto la verdad que es una muy buena noticia. Es que es la noticia. Es la noticia. Es la noticia, la credibilidad, la confianza que merece la radio. Y que el medio deberá conservar y alimentar
porque me parece que es fundamental. La radio que ha perdido muchos tronos, entre ellos el de la inmediatez informativa que ha conseguido las redes sociales, tiene que cuidar muchísimo el hecho de que todavía los oyentes siguen creyendo en lo que dice la radio. Y esa expresión, que es una expresión que hemos conocido todos los oyentes de la radio, de lo ha dicho la radio, vamos, eso iba a misa, ¿no? Y eso tiene que seguir siendo así, Juan. Estamos en unos tiempos en los que la credibilidad es difícil de mantener, en los que las fake news, los bulos, la falsa verdad está haciendo que la radio y cualquier otro medio se deba replantear un poco su trabajo. Bueno, es una buena noticia, no cabe la menor duda, ¿no? Los oyentes perciben la radio como un medio de comunicación muy fiable. Sin embargo, Gorka, y aquí es muy interesante tu opinión, con respecto a otros países de nuestro entorno, el consumo de radio desciende en España. Algo estamos haciendo mal. Bueno, simplemente vuelvo a reiterarte lo de los oyentes, es decir, la pirámide poblacional no llega a una renovación, pero los oyentes, por el propio ciclo vital, están desapareciendo. El EGM detecta que hay un decrecimiento del número global de los oyentes de radio. Desciende también el número de el tiempo que dedicamos a la escucha de la radio. Pero la radio sigue siendo muy fuerte, es decir, tú cuando hablas de 23 millones de personas que la escuchan todos los días, de lunes a viernes, mayores de 14 años, dices, oye, esto no es ninguna broma. O sea, de hecho, todavía la publicidad, estamos hablando de que el sector copa casi 500 millones de euros al año, que no es tampoco una cifra baladí. Entonces, estamos en un momento, efectivamente, en la encrucijada, tú lo decías bien en la introducción, en el que la radio tiene que decidir qué quiere ser de mayor, ¿no? Y entre esas decisiones que tiene que tomar está la DAB+, ¿no? El despliegue de la DAB+, donde nos encontramos con que no todos los actores que participan en el sector de la radio están de acuerdo en el desarrollo de la DAB+. Esta casa, como ha hecho siempre, como hizo con la FM, por ejemplo, en los años 60, está impulsando el desarrollo de la DAB+, yo creo que con retraso, reconocido incluso por las propias autoridades de Radio Nacional, ese retraso que se ha producido, pero es fundamental, es estratégico que la radio, como ha ocurrido en Francia, por ejemplo, Juan, que es el ejemplo que tenemos más cercano, ha conseguido una visibilidad y una notoriedad con todo este proceso de migración de la radio de FM a DAB+, y con la llegada de nuevas emisoras, que ahora mismo la radio es la niña bonita de los medios de comunicación en Francia, ¿no? Y eso lo ha conseguido la DAB+, ¿no? Bueno, no tanto el canal, cuanto el cambio a ese canal, ¿no? He encontrado datos muy curiosos, ¿no? Como que la radio sigue despertando pasiones en Grecia, en Italia. Bueno, y ya el caso de Irlanda es muy significativo, porque es que llegamos a audiencias de en torno al 90%, ¿no? Estamos hablando de ya población de gente mayor, ¿no? Sí, gente mayor. Pero bueno, también es un éxito para este medio de comunicación. Sin absoluto, duda, ¿no? Sin duda, Juan. Lo que también es cierto, y hay que apuntarlo, es que los criterios de medición de cada uno de esos países que tú has citado no siempre coinciden con las mediciones que se hacen en España. En España, por ejemplo, el EGM trabaja con audiencias diarias y audiencias mensuales. En algunos de estos países las audiencias son semanales. Es decir, que los números no coinciden exactamente tal y como los vemos a primera vista, ¿no? Pero en cualquier caso sí que estoy totalmente de acuerdo contigo en que la penetración de la radio en Europa es enorme, sin duda. Aquí en España los datos nos dicen que 1 de cada 6 jóvenes de 18 a 24 años utiliza la radio habitualmente para informarse, y 1 de cada 4 en el segmento comprendido de los 25 a los 34 años. Es decir, en lo que se refiere al público más joven hay que hacer ahí un esfuerzo, ¿no?, para atraerles. Hay que hacer un esfuerzo que viene de la mano de nuevas emisoras, de nueva oferta dirigida específicamente a esos targets o a esos nichos, ¿no?, o grupos de edad. Me parece fundamental, me parece estratégico para la radio que si quiere conservar en lo que es la propia industria, de ese paso, cambie e incorpore nuevas ofertas, como ocurrió con la TDT. Es cierto que en el caso de la TDT llegaron nuevos actores, pero
las audiencias se siguen manteniendo en torno a los mismos canales. Es decir, la radio digital terrestre, a través del estándar de DAB+, va a incorporar, probablemente, si esto llega a buen puerto, va a incorporar nuevas emisoras que en muchos casos irán hacia los jóvenes. Eso será, como te digo, la renovación de la radio y de la oferta de la radio, en búsqueda de los nuevos oyentes, de esos nuevos oyentes que, como tú apuntas muy bien, son o deben ser los jóvenes, ¿no?, a los que se dirigen. Que eso se produzca o no se produzca, que eso lo veamos en España, no, todavía está por ver, pero desde luego esta casa tiene voluntad absoluta de defender la DAB+ y de ir con ella a tope. Okay. Estos oyentes más jóvenes se sienten más atraídos por los medios digitales, las redes sociales, los blogs. Por eso la radio también tiene que son lo que más utilizan para informarse. Tiene que hibridarse, claro. La radio tiene que incorporar la imagen, la radio, aunque a los clásicos no nos guste, Juan, yo no sé, ya lo sé. Estoy leyendo el pensamiento, pero yo, como digo siempre, cuando hablamos de la radio televisada o de la radio con imágenes, ¿no?, como quieras llamarla, a mí me solían decir, bueno, pero tú no eras de los que defendía la radio sin imágenes, la radio pura, la radio de la imaginación. Digo, sí, pero estamos hablando de la supervivencia del medio, Juan. Cuando hablamos de la supervivencia del medio, si la radio tiene que incorporar imágenes, como si tiene que hacer el pino. Es decir, hay que buscar nuevos canales, hay que buscar nuevas formas, nuevos formatos para llegar a esas nuevas generaciones. Pero fíjate qué paradoja, Gorka, porque los jóvenes se informan menos o escasamente a través de los medios en los que más confían, esto es lo que nos dicen los estudios, y lo hacen masivamente a través de los medios en los que menos confían, que son, pues eso, las redes sociales, que no tienen demasiada credibilidad, que digamos, ¿no? Pero bueno, desciende esa credibilidad, paradoja, ¿no? Pero ante una noticia, digamos, de alcance, una noticia importante, en ese caso sí que se recurre a marcas conocidas o reconocidas. Es decir, que si hay alguna noticia que se ha producido de un acontecimiento X que tiene una importancia, extrema, en ese caso sí que los jóvenes recurren, pues, a las marcas de Radio Nacional, a las marcas del País, a marcas de la cadena SER, marcas que son y que vienen con una fiabilidad por detrás especial. Se me ocurre además que esa confianza que tienen en la radio podría ser clave para atraer a los jóvenes de hoy a la radio del mañana. Sin duda, es que tenemos que utilizar todos los resortes, todo lo que tengamos. Todo, absolutamente todo, partiendo de que la clave siempre está en los contenidos. No tanto en los canales cuanto en los contenidos. Es decir, cuando nace la FM en España, nace con el contenido más barato que entonces se les ocurrió, que era la música, poner discos. O sea, fue el contenido más barato. Pero cuando llegó Antena 3 de radio, demostró que la radio convencional era realmente no exclusiva de la onda media, como se pretendía, sino que también se podía difundir a través de la FM. Y eso supuso que la guerra de la radio entonces se trasladó del escenario de la onda media a la FM. La FM no era nada hasta que llegaron unos tipos que hicieron unos contenidos que atrajo a los oyentes. ¿Eso es lo que va a ocurrir con la DAB+? No lo sabemos. Esperemos que sí. Confiemos en ello. Al principio de una de tus conferencias, creo que fue en las Islas Canarias, ahora si quieres nos lo cuentas. Ahí haces una comparación entre la radio del año 1965 aproximadamente y la actual. Y comentas que en esa época la radio giraba como una especie de satélite alrededor de los oyentes. Pero con el paso del tiempo y la incorporación de nuevas tecnologías, pues de los ordenadores, los smartphones, las tablets, los altavoces inteligentes y demás, esos elementos nuevos forman un círculo que es el que gira ahora alrededor del oyente. Y a mí esa visión me gustó muchísimo, Gorka. Porque es que la radio ahora mismo está en busca permanente del oyente. O sea, tener un oyente es tener un tesoro. Y mantenerlo ya ni te cuento. Entonces la radio antes recibía oyentes porque hacía sus emisiones y los oyentes, como tú decías, gravitaban alrededor de la radio y se dejaban caer de vez en cuando. Ahora no, ahora es que son los diferentes canales, son los diferentes medios los que están en busca y te voy a precisar más, no solamente en busca del oyente, sino en busca de la atención del oyente, que es lo más difícil. ¿Un podcast es radio? Un podcast es un contenido en audio. No hace falta definirlo más. Toda definición limita. Por definición, iba a decir, ¿no? Perdón por la redundancia. Pero es verdad, tú añades una serie de conceptos a una definición y estás limitando ese concepto. No, el podcast yo lo considero como el hijo o la hija de la radio, ¿no? Y en ese sentido tiene un valor extraordinario. Pero la comunicación de masas
que consigue la radio, sin embargo, en una comunicación muy peculiar que es de tú a tú, o sea, eso es muy difícil que lo sustituya el podcast. Y sobre todo es imposible, porque va contra natura, que el podcast se acerque al efecto del directo. Que eso la radio es imbatible, ¿no? Bueno, lo que sí hemos vivido en los últimos años es un boom del podcast. Sí, probablemente mayor del que nos quieren. Que a lo mejor es menor, una burbuja, ¿no? Eso, tío, yo no creo que sea una burbuja, eso, Juan, no. Sí, pero sí que es menor de lo que nos quieren hacer creer, ¿no? Hay muchos intereses por parte de una naciente industria del podcast que tienen que ver con ese interés, con demostrar que el podcast efectivamente es el éxito, es todo, es ahora mismo omnipresente. Sin duda, el podcast tiene muchísimo atractivo entre los oyentes, especialmente entre los más jóvenes. Es decir, estamos hablando, por tanto, de un reparto generacional de medios. Los más veteranos, por llamarlos de alguna forma, son más oyentes, siguen siendo oyentes de radio. Los más jóvenes, los que se incorporan al mundo del consumo de audio, se decantan por el podcast. Por eso, al podcast le faltan oyentes mayores y a la radio le faltan oyentes jóvenes. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos enseguida. En onda corta, vía satélite y en internet. Hola amigo, le hablo desde Córdoba, España. Estaba viendo la televisión y de pronto apareció este programa. Me encanta, no sé si me vaya a escuchar, pero me encanta la comunicación, me encanta. Buenas noches y felices sueños para todo el mundo. Amigos de la onda corta, historias de la radio, Radio Exterior de España. En una ocasión, Gorka, un alto directivo de una cadena de emisoras, comentó en una entrevista que él ha demostrado al mundo que es capaz de hacer radio con 350 canciones. Bueno, es muy discutible, pero sí es verdad que en España somos muy de radio fórmula, nos gusta mucho, ¿no? Sobre todo estas encaminadas a los éxitos del pasado, los oldies, en fin, ¿no? ¿Tú crees que este modelo de programación es de las pocas maneras que han encontrado algunas emisoras de sobrevivir? Es fácil triunfar. Porque es barato, ¿no? Hacer una radio fórmula. Te lo decía antes de la pausa. Justamente la radio en los años 60 nace con la FM y nace con la radio, con la música en la FM, ¿no? Aquello no prosperó mucho. El ascenso de la audiencia en FM tampoco fue espectacular. Es decir, prácticamente hasta el 82, cuando nace Antena 3 de radio, la audiencia, no voy a decir que era residual porque sería faltar a la verdad, pero sí que era una audiencia reducida, pequeña, no significativas respecto de lo que era la radio de contenidos en onda media, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió que el contenido más barato cuando el gobierno de Franco obligó a poner en marcha las emisoras de FM era la música, era poner música. Se puso música y se empezó a hacer aquello de los DJs como líderes de opinión y como personas, y digo bien, personas que se dirigían al oyente, ¿no? Luego llegaron los consultores a través de XFM y ahí se produjo pues el descubrimiento del oro, porque cuando tú tienes una canción que es un éxito comprobado y que la sometes a unos focus group, a unos grupos en los que dicen, oye, es que esta me gusta mucho, yo esta la escucharía 1 y 2 y 3 veces al día porque me encanta esta canción, se hace un listado de 350 canciones y eso triunfa como una radio fórmula. ¿Qué va a ocurrir con la radio musical cuando tienes el gran competidor de esa plataforma que se llama Spotify, por citar una de ellas, y es la más seguida? Pues no se sabe, pero todavía la radio está aguantando, cuidado. O sea, es decir, que las audiencias de la radio musical siguen siendo millonarias. Es cierto que están envejecidas, pero también es cierto que hay productos específicamente dirigidos a los oyentes más jóvenes que están subiendo. Y a mí me maravilla que eso todavía exista, ¿no? Y podríamos dar marcas, o sea, Megastar FM, los 40 Urban, los 40 Dance, pues están copando más audiencia. Oye, ojalá, Juan, sí, ojalá que efectivamente el rejuvenecimiento de la radio venga por ahí, ¿no? Como tradicionalmente ha sido siempre, el puente de acceso a la radio de contenido siempre ha sido la radio musical. Ahora las circunstancias parece que apuntan hacia otros contenidos, por ejemplo, la radio deportiva, que también es intergeneracional.
El DAB Plus es el estándar de emisión que se ha adoptado en la Unión Europea para ir sustituyendo a la frecuencia modulada, bueno, y también a la onda media, ¿no? Lo poquito que queda ya. En España vamos un tanto rezagados con el despliegue de esta tecnología con respecto a nuestros vecinos, ¿no? Franceses, alemanes, italianos, por citar algunos ejemplos, ¿no? Bueno, aunque ya es verdad que hay un equipo en esta casa que está haciendo una labor... Un trabajo espléndido. Tremenda, un trabajo espléndido para que poco a poco, pues Radio Nacional de España vaya migrando al DAB+. Y es el deber de esta radio, de la radio pública. Es el deber, lógicamente, de utilizar aquellos canales que considere oportunos para hacer llegar en las mejores condiciones su producto, sus contenidos, a todos los ciudadanos españoles a los que a los que se debe, claro. Yo a veces, es algo muy personal, ¿no? Moviéndome por el dial, echo de menos emisoras más especializadas, ¿no? Por eso te comentaba lo de la Radio Fórmula, ¿no? Que nos gusta mucho y hay mucha estación de radio dedicada, pues eso, a la emisión de éxitos del pasado, de la música de los 80, que fue buenísima. Sí, sin duda. Pero es que el DAB Plus sería, una buena oportunidad. Amigos e amigas, ouvimos aí parte do programa Amigos da Onda Corta, comentando sobre a importância das comunicações do rádio, tanto na Espanha como no mundo, vários dados, várias informações interessantes de quem ouve rádio, de quem consome rádio, a sua importância no mundo hoje, ontem e amanhã. Então, viva o rádio, ele que vem se reinventando nesse mais de um século, porque aqui já completamos mais de 100 anos da fundação do rádio, e aí seguimos firmes e fortes, por mais que ele venha se reinventando, jamais deixará de existir, quer seja no rádio tradicional, via ondas eletromagnéticas, quer seja através da internet, quer seja através dos podcastings, quer seja também através das multiplataformas que existem por aparelhos celulares, por sistemas digitais, como o DAB+, ou DAB+, como eles citam lá na Espanha, em parte da Europa, entendeu? Então, viva o rádio, que esse veículo espetacular que nós fazemos, que nós amamos, que nós cultivamos, que nós amamos com veemência, que nós amamos de forma íntegra. É o nosso amigo, companheiro, diário, semanal, mensal, anual. Nosso velho querido amigo rádio. Então, viva o rádio e viva também a sua reinvenção através dos tempos que ele vem buscando seus ouvintes, quer seja veteranos, quer seja da maioridade, não existe terceira idade, maioridade, jovens, adultos, crianças, e que siga surtindo o efeito que tem que ser, informar e também levar entretenimento a todos os seus fiéis ouvintes. Ok? Então, viva o rádio, amigos. Bom, mas vamos às primeiras notícias de hoje, que nos chega desde a Europa, que a Rádio Caroline estará, a Rádio Carolina do Norte estará no ar nestes dias 13 e 14 de julho, estará ao vivo, transmitindo direto do navio Rádio Ross Revenga. Informando sobre este anúncio, você ouvirá ótimas músicas dos anos 60 ao início dos anos 90, além da chance de ganhar alguns brindes em nossa loja virtual, cortesia de Barry Gilder, de Saffron Walder, Essex. Ouça às 6h48 na Inglaterra, Holanda, Bélgica, além das 13h68 no Norte Noroeste, cortesia dos nossos amigos da Manx Radio online, e todo mundo aqui por meio do nosso Caroline North Player em alto-falantes inteligentes e no aplicativo Rádio Caroline.
Adoraríamos ouvir sua opinião durante a transmissão através do seguinte e-mail: memorials@radiocaroline.co.uk. Só repetindo, memorials@radiocaroline.co.uk. E lembre-se, é o único endereço de e-mail que leva você diretamente para nossas emissoras do Norte. Ok? O site é o radiocaroline.co.uk. radiocaroline.co.uk. Então vamos trazer aí tanto o e-mail como o site em alfabeto fonético. O e-mail: Mike Eco Mike Oscar Romeo Índia Alfa Lima Sierra @Romeo Alfa Delta Índia Oscar Charlie Alfa Romeo Oscar Lima Índia November Eco ponto Charlie Oscar ponto Uniforme Kilo. Ok, amigos? Então esse foi o e-mail Mike Eco Mike Oscar Romeo Índia Alfa Lima Sierra @Romeo Alfa Delta Índia Oscar Charlie Alfa Romeo Oscar Lima Índia November Eco ponto Charlie Oscar ponto Uniforme Kilo. O site é o Romeo Alfa Delta Índia Oscar Charlie Alfa Romeo Oscar Lima Índia November Eco ponto Charlie Oscar ponto Uniforme Kilo. Só repetindo, radiocaroline.co.uk em alfabeto fonético, Romeo Alfa Delta Índia Oscar Charlie Alfa Romeo Oscar Lima Índia November Eco ponto Charlie Oscar ponto Uniforme Kilo. Ok? Outra informação que eu quero trazer para os amigos é que logo mais estaremos aí realizando o concurso de fim de semana de ondas curtas. O concurso terá início às 0h do dia 13 e terminará às 23h59 do dia 14 de julho, ou seja, abrangendo aí o sábado e o domingo, e também abrangendo a faixa de frequência de 5.065 a 22.000 kHz. Só uma observação é que não vale as escutas das transmissões dos amigos radioamadores, ok? Outra informação interessante é que a pontuação teve algumas mudanças. O tempo de log, em vez de 5 minutos, passará para 10 minutos, e a pontuação será realizada da seguinte maneira: escutas realizadas até 6.000 km receberá 100 pontos. Escutas realizadas entre 6.000 e 11.000 receberão 200 pontos. Escutas realizadas entre 11.000 e 16.000 receberão 300 pontos. E escutas realizadas entre 16.000 e 20.000 km receberão 500 pontos, ok? Todos os amigos que desejarem participar, basta realizar as escutas e enviar os seus relatórios, ou seja, os seus logs, até o dia 28 de julho de 2024, ok, amigos? Então faz as escutas amanhã, sábado, dia 13, e domingo, dia 14, e envia dia 28 de julho. Isso não quer dizer que você pode enviar, ou seja, escuta esse fim de semana e só vai deixar para enviar dia 28. Não, esse é o último dia para o envio, ok? Após a realização das escutas, já pode enviar, certo? O resultado será conhecido o resultado será conhecido dia 11 de agosto de 2024. Para todos, boas escutas. Radinho ligado, anteninha esticada e ouvido ligado no fone de ouvido ou direto no fone do rádio. Ok, amigos? Então vamos prestigiar o concurso e as emissoras. Outra informação que quero passar para os amigos é que vamos ouvir um áudio e recordar, por que não, uma das grandes emissoras que existiu e no momento está apenas
na internet a Rádio Bulgária desde Sofia, anteriormente chamada também de Rádio Sofia, e depois mudou para Rádio Bulgária. Vamos ouvir alguns áudios antigos e em sequência voltamos. Como é bom recordar. Momento Baú do DX Clube Sem Fronteiras. Essa é a sua rádio. Ligada em você. O DX Clube do Brasil apresenta Arquivo DX. A Rádio Sofia, da Bulgária, transmitiu durante muito tempo programas em vários idiomas, inclusive em português, para o Brasil. Inicialmente como Rádio Sofia e posteriormente como Rádio Bulgária, que esteve no ar até lá pelo ano de 2012, 2013. Vamos aqui recordar um trecho da Rádio Bulgária, já que infelizmente o do programa em português eu não tenho, transmitindo em inglês um programa de DX. Este e outros áudios estão disponíveis no canal Radioscopia e também no canal do DX Clube do Brasil no YouTube. This is Radio Bulgaria. Radio Bulgaria's weekly DX program for radio amateurs and shortwave fans and DXers, which is included in our 1-hour broadcast starting as follows. On Friday at 21 hours UTC on 5900 and 7400 kHz beam to West Europe. On Friday at 23 hours UTC and on Saturday at 02 hours UTC on 9700 and 11700 kHz to North America, as well as in the half-hour broadcast at 0630 UTC on 9600 and 11600 kHz to West Europe. On the program today, requirements for filling in reception reports, radio calendar, broadcast tips, and a DX mix. First, it is requirements for filling in reception reports. One of the activities radio listeners engage in is receiving affirmative documents on the part of the radio stations. Those can assume different forms, size, and outlook. For example, a QSL card, a view card, a QSL letter, etc. But the general term is verification. Some radio stations are very accurate and send quickly, meticulously filled in verification cards. Este foi o Arquivo DX. Produção
Sofia, Bulgaria, calling Africa. This is Sofia, Bulgaria, calling Africa. Radio Sofia broadcasts in English to Africa every evening at 19:05 hours Greenwich Mean Time in the 16 and 25 meter bands, and at 21:05 hours Greenwich Mean Time in the 16, 25 and 31 meter bands. Good evening, everyone. First, now the news. The announcement of the Bulgarian News Agency of February the 15th in connection with the recent developments of the Cyprus problem. Essa é a sua rádio. Ligada em você. This is Radio Bulgaria. Radio Bulgaria broadcasts in English 5 times daily, for other times and frequencies, to wake you up. From 0730 to 08 hours daily on 7,400 and 9,400 kilohertz. From 1830 to 19 hours daily on 7,400 and 9,700 kilohertz. From 22 to 23 hours daily on 5,900 and 7,400 kilohertz. To North America. From midnight to 01 hour daily on 5,900 and 7,400 kilohertz, and from 03 to 04 hours daily on 5,900 and 7,400 kilohertz. All times are in UTC. This is Radio Bulgaria. Stay tuned for an announcement. Amigos e amigas, acabamos de ouvir aí parte do arquivo histórico da Rádio Bulgária Internacional, que nos deixou aí há vários anos e que nos resta apenas saudades de bons tempos, ok? A Ludmila Petra e os demais amigos e amigas que transmitiam em idioma português via ondas curtas e que agora apenas restringem-se ao site na internet, ok? Mas vamos trazer algumas informações dos nossos amigos do QTC ECRA, que radioamadores organizaram ativação especial em prol, radioamadores organizam ativação especial em prol dos desabrigados do Rio Grande do Sul. Colegas da ARAF, Associação de Radioamadores de Florianópolis, em Santa Catarina, lançaram uma campanha entre seus associados para a doação de alimentos para os desabrigados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Eles se revezarão para ativar a sua estação oficial, a Papá Quinto Alfa Romeo Foxtrot, e cada contato via rádio com ela renderá 1 kg de alimento que serão doados pela associação.
Será uma atitude simbólica que visa despertar os colegas catarinenses para a necessidade de auxiliar as pessoas de seu estado vizinho, as quais enfrentam a maior tragédia da história da região. A ativação especial terá início, de certo modo, amigos, aqui eu acho que equivocaram-se nas datas, certo? Será ativado em várias faixas de acordo com as possibilidades dos ativadores. Acredito que a informação foi repassada aqui, mas com datas bem diferentes. Mas tudo bem. Que bom que mais e mais amigos façam esse tipo de ação e que realmente possam aí ajudar a todos os nossos amigos e amigas aí, nossos irmãos rio-grandenses, ok? Nossos amigos aí do Rio Grande do Sul, os nossos amigos gaúchos, beleza? Bom, mas vamos a mais uma informação. É que a Rádio Gram estará também ativa no ar de 11 a 17 de julho de 2024, certo? Então, a informação é que temos vários ouvintes no Texas que espera também que a tempestade Beryl não lhe tenha causado muitos transtornos. O problema climático mais amplo da América do Norte é o calor e a umidade, que parece não ter fim. As nossas máximas previstas para a segunda e terça-feira são de 37 graus Celsius a 38. Pelo menos na manhã dessa última sexta-feira, dia 12, tivemos chuva. Quase esquecemos que é como se não chovesse. E como é bom ouvir a chuva diante de tanto calor que vem fazendo nos Estados Unidos. Segue aqui as informações dos horários e frequências das 23. Aliás, sexta-feira, olha aí, o Antônio Augusto está dando o ar da graça. Então, ouvindo. Tá vendo, amigos? Voz potente, daqui a pouco estará também falando no rádio aqui conosco. Vamos lá. Mas as escutas serão às sextas-feiras, das 5h30 às 6, o TC em 7.780 kHz. Já no sábado, das 2h30 às 3, em 9.265, e das 23 às 23h30 em 7.570 kHz. Já no domingo, das 14h30 às 15 horas, em 9.955 kHz. Já na segunda-feira, das 8 às 8h30 o TC em 5.850 kHz. E por fim, já na terça-feira, das 13h30 às 14h o TC em 15.770 kHz. Ok? Para enviar os e-mails com os seus informes de recepção, basta enviar para radiogram@verizon.net. Só repetindo, radiogram@verizon.net. Em alfabeto fonético: Romeo Alfa Delta Índia Oscar Golf Romeo Alfa Mike @Victor Eco Romeo Índia Zulu Oscar November Eco Tango. Ok, amigos? Então fica aí o e-mail da Radiogram. Bom, vamos ouvir bem rapidinho parte aqui do programa Frequência LD do nosso amigo Dino Bloise e já volto em alguns minutinhos já com mais informações de X. Você está na nossa rádio DX. Essa é a sua rádio. Ligada em você. La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia al Día. Saludos, amigos. Sean todos bienvenidos. Nassim Sapad,
el radioaficionado más joven de Argentina. En esta entrega, llevaremos a ustedes el interesante informe sobre el radioaficionado más joven de esa nación, Nassim Sapag. El informe desde Buenos Aires con Víctor Hugo González. Adelante. Gracias, Dino. Hola, amigos de Frecuencia al Día. Desde Buenos Aires les habla Víctor Hugo González. Nassim Sapag tiene 9 años, es oriundo de General Roca, provincia de Río Negro, y desde el 2 de abril tiene la licencia Lima Unión 3, Victor November Zulu, para operar su propia estación de radio. Tenía 8 cuando se quiso anotar en el curso, pero su edad no se lo permitía. No se rindió y pidió el material de estudio para adelantar tiempos. Logró el objetivo y se recibió como abanderado. Con esfuerzo y estudio todo se logra. Costó pero se hizo, expresa Nassim Sapag. Con tan solo 9 años obtuvo su licencia como el radioaficionado más joven de la Argentina. Así lo anunció el Radio Club General Roca, donde cumplió con todas sus prácticas y aprobó el examen de la categoría inicial de novicio. Desde que sintió curiosidad por el mundo de la radio, nada lo frenó, ni siquiera tener que esperar a su cumpleaños para alcanzar la edad mínima requerida. Pidió material de lectura para empezar a formarse por su cuenta, y apenas pudo, se sumó al curso, a la par de sus compañeros mayores de 30. Una vez graduado, su historia llamó la atención del Youngsters on the Air, un programa de nivel mundial que promueve la ARRL, American Radio Relay League, la entidad madre de radioafición de los Estados Unidos, y lo invitaron a una charla virtual para felicitarlo. Desde los 8 años, él tenía muchas ganas de hacer el curso y acceder a la licencia de radioaficionado para poder hacer radio, pero no podía inscribirse hasta cumplir 9. Entonces inició en forma particular. Su papá lo ayudó a estudiar en su casa en modalidad libre, y el 3 de noviembre, el día de su cumpleaños, estrenó sus flamantes 9 años com todo o material leído. Bom, amigos, tivemos aí parte do programa Frequência ao Dia, nosso amigo Dino Bloise, onde comentou aí sobre o colega argentino que deu os seus primeiros passos no radioamadorismo, ok? Mas vamos agora para uma informação bem interessante, que é sobre receptores, características e dicas de escolha na verdade, ok? Em síntese, o que podemos dizer? Quais as características técnicas indispensáveis na escolha de um bom receptor de ondas curtas? O receptor é a parte componente principal de sua futura estação de radioescuta. Uma escolha acertada será traduzida na tranquilidade de desfrutar de um equipamento com bom desempenho e livre de anomalias técnicas. Um bom receptor deve apresentar as seguintes características: alta sensibilidade, boa seletividade e uma alta estabilidade de frequência. Bom, podemos dizer que sensibilidade, beleza, seletividade, excelente. Estabilidade de frequência, magnífica. Entretanto, infelizmente, nos dias de hoje, temos inúmeros causadores de ruídos. Então, estabilidade de frequência razoável. Ok, amigos? Então, vamos dar sequência. A sensibilidade a sensibilidade é a habilidade do receptor captar sinais débeis e reproduzi-los com boa qualidade. Um bom receptor deve apresentar uma sensibilidade menor ou igual por uma revelação sinal-ruído, mais ou menos aí por volta dos 10 dB, ok? Seletividade é a característica técnica que permite o receptor separar ou isolar dois sinais extremamente próximos em frequência, ou seja, aquelas emissoras que ficam disputando o mesmo dial, ok? Lógico, aí a gente não pode até comparar muita coisa. A rádio, só um exemplo aqui, a rádio 9 de julho, que transmite em 9.819 kHz,
E aí a Rádio Internacional da China transmite em 9.820 kHz, com uma potência de 500 kW de potência. Infelizmente, o sinal da Rádio 9 de Julho jamais será ouvido quem estiver mais distante. Talvez quem esteja um pouco mais próximo, uma faixa de sinal dela, possa ser que escute, mas com sinal fraco. Já a Rádio Internacional da China vai estar cobrindo com 99,99% aí de potência, ok? Vamos para a questão da estabilidade de frequência. Significa que, uma vez selecionada uma emissora qualquer, sua frequência sintonizada deve permanecer fixa, livre de qualquer desvio de frequência. Ainda com características altamente desejáveis, mas não imprescindíveis. Poderíamos citar, por exemplo, a boa exatidão no dial, aquilo que eu acabei de falar também como exemplo, certo? Se uma emissora vem chegando com 500 kW de potência e outra transmite aí com 100, com 200, jamais a gente vai ouvir. Entretanto, vai também depender da boa qualidade, na verdade não é nem da boa qualidade, é da propagação, certo, amigos? Mas lógico, quanto mais potente a emissora transmite, mais forte ela vai chegar no dial, certo? Outra questão também é que são emissoras aí com 5, a diferença de 5 ou 10 kW, 5 ou 10 da frequência, uma transmite em 9.990 e outra transmite em 9.980 kHz. Às vezes a maior, a que está transmitindo com maior potência, chega um ligeiro, uma leve aí resquício dessa faixa mais forte, certo? Não muito, mas vai depender muito do receptor também que faça essa estabilidade da frequência, ok? Vários receptores temos hoje, certo? O Sony, o Realistic, o Siemens, o Grundig, temos também hoje o Degen, temos aí o Texan e seus diversos PLs, certo? Então, receptores excelentes, o Panasonic, dentre vários outros que a gente pode citar por aqui, ok? Então vamos dar sequência a mais algumas informações. Ainda como característica altamente desejável, mas não imprescindível, poderíamos citar, por exemplo, a boa exatidão no dial, que eu também acabei de comentar. A facilidade de sintonia de uma estação está diretamente relacionada à exatidão do sistema de indicação de frequências. O dial digital é normalmente superior em exatidão aos sistemas analógicos convencionais. Portanto, considerando a facilidade de identificação e de sintonia de uma emissora qualquer, a aquisição de um receptor com dial digital seria uma opção muito mais valiosa do que um receptor com sistema analógico para a identificação da frequência exata do receptor, ok? Então, como comprar seu aparelho receptor? Já conhecemos as características mínimas que devem ser consideradas na escolha de um bom receptor. Vamos agora adquirir aí um receptor excelente. Como regra geral, peça sempre o manual de instruções do equipamento, mesmo que seja mínimo. Ele sempre trará uma informação adicional sobre o funcionamento elétrico e o correto manuseio do equipamento. Na hora da compra, analise as especificações, teste, se possível, todas as funções do equipamento e não esqueça do termo de garantia. Lógico que para muitos não interessa o quesito garantia, mas temos que estar munidos desse quesito, ok, amigos?
Aí, como já citei, principais modelos, Panasonic, Sony, Grundig, o Siemens, o Zenith e tantos outros, de 9 faixas, de 7, de 6, de 9. A partir de 4 faixas você já tem um receptor aí que consegue ouvir algumas faixas de frequência, certo? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 faixas, e assim o receptor tenha essa disponibilidade. Sabendo também que alguns receptores vai da faixa, vai de 100, aliás, de 70, 76, se não me engano, aqui agora, de 76 a 108 MHz na faixa de FM e FM estendido, de 100 até 500 na faixa de onda longa, de 510 por diante na faixa aí do AM até 1710, onda tropical de 2.300 até 5.060 kHz, e onda curta de 5.065 a 22.000, mais a 22.000 kHz, mas aí abrange também até os 30.000 MHz ou 1.000 kHz. Ok, amigos? Então, na maioria abrangente aí, faixa de radioamadores, vários amigos e amigas que transmitem aí por meio de faixa radioamadorística, mas que muitos receptores conseguem captar seus sinais. E tem aqueles ainda que tem USB e SSB, certo? USB, aí já estou misturando as coisas, amigos. LSB e SSB, certo? Então, fica aí a dica de excelentes receptores que temos na atualidade, e os mais robustos, Kenwood ou Kenwood, como muitos chamam, tem o Sangean, temos também da Icon e vários outros equipamentos que podemos adquirir aí com um valor de poucos reais a milhares de reais, certo? Então fica aí a dica. Bom, amigos, vamos chegando ao final da nossa programação na noite de hoje. Esteve com vocês na produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Hoje o programa Boletim DX teve na sua edição o número 167. Abraços para os amigos, ao Luiz Tadeu de lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ao nosso amigo Carlos Erdemann, lá de Veracruz, também no Rio Grande do Sul, ao nosso amigo Hugo Tim Alves, lá por Arapoti, no Paraná, ao nosso amigo José Claudino, lá por Terezinha, no Piauí, ao Marcílio Bergman, lá pelo Rio de Janeiro, ao Emanuel Duarte, lá por New Bedford, Massachusetts, nos Estados Unidos, ao Marcos Álvares Barbosa, lá por Recife, Pernambuco, também aqui ao nosso amigo Orton Marcos, lá pela cidade de Formiga, Minas Gerais, também ao nosso amigo aqui, o César Razek, lá pela Bahia, se não me engano, por Salvador. Deixa eu ver quem mais por aqui. Ao nosso amigo César Dioses, lá pelo Panamá, muito boas noites. Ao nosso amigo Carlos Severino, lá por Gravatá, Pernambuco. Ao Luiz Valério, lá por Três Corações, Minas Gerais. Cadê aqui também? Mais amigos e amigas. Deixa eu ver quem mais por aqui. Ao nosso amigo Neuci Remédio Bidar, pela cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Ao também amigo Rogério Krieger, pela cidade de Nova Prata, Rio Grande do Sul. Ao nosso amigo aqui, o PY2 Alfa November Delta, lá por Taboão da Serra, São Paulo. Muito boa noite, seja muito bem-vindo à nossa programação. Ao nosso amigo Cassiano Alves Macedo, lá por Suzano, São Paulo, muito boa noite. Isso, nosso amigo César está confirmando, Salvador, Bahia, muito bem, boa noite. Bom, amigos, só tenho a desejar a todos muito boa noite, que Deus ilumine a cada um respectivamente as suas famílias, tenham um iluminado e abençoado fim de semana,
e até o nosso próximo programa. Mas antes também aqui, mandando um abraço para o nosso amigo Severino aqui por Caruaru e ao nosso amigo Carlos André, também aqui por Caruaru, Gernen Dantas lá por Cajazeiras na Paraíba e Herblay Ramos por Joinville, Santa Catarina. Muito bem. A todos, muito boa noite. Aí tem outra amiga aqui confirmando, é o Bartolomeu lá por Hidrolândia, lá no Ceará, o Rodrigo Walter também lá por Fortaleza, no Ceará. Ok, muito bem, muito boa noite. E Wesley lá por Cacoal, em Rondônia, ok? Muito boa noite, amigos, e até o nosso próximo programa. Fui! Porque você merece. Melhor programação. Porque você merece. Melhor programação. Porque você merece. Essa é a sua rádio. Ligada em você. E amigas. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação. Porque você merece. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Simplesmente diferente.